Olá, meus queridos. Essa semana, ao invés de estar trazendo para vocês atividades da apostila, junto com os podcasts, ou então uma atividade extra como eu passei nessa aula 4, eu vou estar corrigindo com vocês para vocês terem um retorno, né, não só do conteúdo, mas ter um retorno do quanto vocês estão conseguindo resolver de fato, e se por um acaso não conseguiu, entender por que errou, o que errou e qual a resposta certa, né? Eu acho que é ótimo para o estudo de vocês ter esse retorno. Então, na medida do possível, sempre que for viável, eu vou tentar estar fazendo um vídeo de resposta das atividades que estão sendo passadas, tá? Eu também pretendo fazer vídeos das atividades da apostila corrigidas, tá? Home office, então, pode ter barulho de fundo, como uma britadeira ou crianças gritando porque tem uma escolinha aqui atrás, tá? Mas paciência, vamos lá. Então, vou fazer a correção da aula 4, né, que é exercício de fixação de logaritmo e função logaritmo. Vamos lá. Bom, nessas questões ele coloca de uma maneira bem direta, tá? É só resolver o logaritmo e ponto, não tem que aplicar nenhuma propriedade muito elaborada de logaritmo e tudo mais. Primeira questão é log, tentar fazer a letra bem grande, log de 6 na base 36. E aí, como é que a gente resolve isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente quer saber o resultado disso e a gente não sabe. Então a gente vai chamar esse resultado de x. E a gente, descobrindo o valor de x, nós descobrimos o resultado de log de 6 na base 36. E aí, qual é o movimento que a gente tem que fazer? Você vai pegar a base do logaritmo, arrastar ela para cá, tá? E aí vai ficar... Esse x laranja está meio apagado. E vai arrastar ela para cá. Então vai ficar o 6 aqui na esquerda, igual a 36 como base, e o x vai ser o seu expoente, tá bem? Então a gente vai ficar com essa equação exponencial aqui. Equação exponencial porque tem uma igualdade, tem um elemento desconhecido, então é uma equação, né? A gente quer descobrir qual é o valor desse elemento e ele está no expoente, então é uma equação exponencial. Tá? Então a maioria dos log a gente vai acabar resolvendo com uma equação exponencial. Bom, tem uma propriedade que diz que se por um acaso as bases forem idênticas, o expoente também tem que ser idêntico para respeitar a igualdade. Então se eu conseguir transformar esse 36 em 6 elevado a alguma coisa, perfeito. Né? E 36... eu posso escrever como 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado dá 36. Então, no lugar do 36, eu posso escrever 6 ao quadrado. Só que o 36 está elevado a x. O 36, mesmo escrito de outra forma, né, escrito como 6 ao quadrado, vai continuar sendo elevado a x. Quando eu tenho duas potências, uma em cima da outra, você resolve essas potências multiplicando os expoentes. Então, aqui vai ficar 2 vezes x. Então, é 6 igual a 6, e aqui multiplica o expoente. 2 vezes x, 2x. Tendo as bases idênticas, os expoentes estão idênticos também. Quando não tem nada escrito, o expoente é sempre 1. Tá? Então, aqui, se 6 e 6 as bases são idênticas, o expoente 1 e 2x tem que ser idênticos também. Então, 1 tem que dar igual a 2x. Né? 2 está multiplicando x, passa dividindo, 1 sobre 2 é igual a x. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. O que significa isso? 1 sobre 2 igual a x? Significa que é o resultado de 6, de log de 6 na base 36, que é o resultado, é o x que a gente queria descobrir. Então, o resultado disso é 1 sobre 2. E, além disso, né, o 1 sobre 2 é o que o log está perguntando, é a resposta que o log está te fazendo. Toda vez que você vê o log escrito de alguma forma, você vai... a pergunta que ele está te fazendo, que você quer tentar responder é a seguinte: que número que você vai levar o 36 para dar 6? Que número que eleva o 36 para dar 6? É 1 sobre 2. Porque 1 sobre 2, a gente com as propriedades de potência, isso aqui vira uma raiz, né? É 36 elevado a 1, e o número que está aqui embaixo da fração, quando ela está no expoente, é o índice da raiz. Então, 36 elevado a 1 é 36 mesmo, raiz quadrada de 36 é 6. Então, que número que eu elevo 36 para dar 6? 36 elevado a 1 sobre 2 deu 6.
então esse número é 1 sobre 2, tá? Então todo logaritmo está te fazendo essa pergunta. Que número que eu elevo à base para dar o logaritmando, beleza? Então vamos para a questão seguinte. Talvez vocês tenham feito em ordem diferente, porque aqui quando eu fiz no Google Forms, eu coloquei para ter uma ordem aleatória. Então pode aparecer uma ordem diferente da que vocês fizeram, mas é só acompanhar aí direitinho que para vocês, quando vocês fizerem no caderno, é só procurar pela questão que está com esses valores específicos aí, tá? Esquece um pouco a ordem. Log de raiz de 3 na base 9. Bom, de novo, quero resolver isso, vou chamar de x. A base faz esse movimento aqui, sobra a raiz de 3 do lado esquerdo, o 9 fica embaixo como base e o x vai para o expoente, tá? E aí, de novo, vou ter que fazer essas bases darem um jeito de ficarem parecidas. 9 é 3 vezes 3, ou seja, 9 é 3 ao quadrado, certo? E aí, esse raiz de 3 eu também vou elevado a x, né? 9 está elevado a x, esse 9, mesmo escrito de outra forma, como 3 ao quadrado, continua elevado a x. E esse raiz de 3, eu tenho que dar um jeito de deixar 3 elevado a alguma coisa, né? E aqui a gente já sabe, duas potências sendo repetidas, 2 vezes x, 2x, certo? De que forma? Parecida como eu expliquei a outra questão, né? Potências na forma de fração e raiz têm alguma relação. E que como é que foi na outra vez? Eu tinha feito 36 elevado a 1 sobre 2. Né? Que aí, como é que eu transformei? Ficou 36 elevado a 1 na raiz com índice 2. Então aqui é a mesma coisa, só que a gente vai fazer o movimento contrário. A gente vai transformar a raiz na potência com fração. 3 elevado a 1, então aqui continua 3 elevado a 1. Né? Não tinha expoente, é porque o expoente, na verdade, existe, só que ele está escondido e é 1. E o índice de uma raiz, quando não aparece, também é sempre 2. Né? Sempre quando uma raiz não apresenta o seu índice, também tem um valor ali escondido, e no caso da raiz, esse índice é sempre 2. Então, esse cara aqui, que está embaixo, é o índice. Então, esse índice aqui vai vir na parte de baixo. Beleza, o nosso objetivo todo, que era transformar as bases em duas bases idênticas, já está feito. Se eu tenho bases idênticas, eu posso fazer o quê? Dizer que os expoentes também devem ser idênticos, já que isso aqui é uma igualdade, e se embaixo está perfeitamente igual, em cima tem que ser perfeitamente igual também. Então, 1 sobre 2 tem que ser igual ao valor de 2x. Agora é só terminar de resolver essa equação. De que forma que eu resolvo essa equação? Deixo o x sozinho. Se aqui é 2x, é porque ele está se multiplicando. Né? 2 vezes x, quando eu pegar esse 2 aqui e trazer para a esquerda, ele vai vir, multiplicação vai virar divisão. Então, como ele vai dividir esse 1 também, ele vai ficar embaixo, multiplicando esse denominador. Tá certo? Sobrou x aqui do lado direito, 1 sobre 4. Então, a resposta aqui do valor de x é 1 sobre 4. Tá bem? Bom, vamos lá. Essa daí parece ser bem mais simples, né? Porque como ficou em ordem aleatória, às vezes pode vir uma mais difícil que outra antes. Bom, igual a x, passa esse 2 sempre fazendo o mesmo movimento. 64 igual a x, 64 igual a 2 elevado a x, né? O 2 arrasta o x para o expoente. Beleza? E aí, 64, quero transformar numa potência de 2. A gente, se não sabe de cabeça, pode fazer a faturação. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Então, 64, eu posso escrever no lugar de 64, 2 elevado a 6. Igual a 2 elevado a x. Já está igualzinho, 6 igual a x, não tem nada que precisa ser feito aqui. Já achou direto, o valor de x está ótimo. Tá? Bom, esse também é prático e direto, mas a ideia aqui é ressaltar que quando não tem a base, a gente tem que saber que sempre que a base não está escrita é porque está na base 10. Então sempre que aparecer log de alguma coisa e não tiver nada na base, você tem que saber que é 10. Tá? Então aqui de novo, x 100 igual a 10 elevado a x,
10 elevado ao quadrado, que dá 100, né? Que é 10 vezes 10, essa dá para fazer direto de cabeça. Então, 2 igual a x, tá? Essa é bem direta, bem rápida, bem prática. Mas eu deixei para poder lembrar vocês que quando o log está vazio é porque está na base 10. Tá bom? E aqui nem precisava montar isso tudo, na verdade. Se você parar para pensar, lembra o que é logaritmo? O que é logaritmo? É que número que a base elevada, né, que número que você eleva a base, vai dar o logaritmando. Que número que eu elevo 10 para dar 100? 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, 100. Então isso aqui nem precisava desse rolê todo. É bem mais direto. Esses três últimos que são mais diretos, né, você às vezes consegue responder só mesmo pensando na pergunta que é o próprio log. Tá bom? Bom, esse já é um pouquinho mais elaborado, tem frações e tal, né? Log de 1 nono, 1 sobre 9 e na base 1 sobre 3. Mas não muda em nada a maneira de resolver. Sempre que tiver um log direto assim para você calcular o resultado, você vai fazer dessa forma. A base vem para cá, 1 sobre 9 igual a 1 terço elevado a x. Né? No caso, 1 terço inteiro está elevado a x, tá? Então eu estou botando entre parênteses. Então, aqui eu sei que 9 ao quadrado dá 3. Eu quero deixar a base do lado esquerdo exatamente igual ao que está do lado direito. Então, 1 sobre 3 ao quadrado igual a 1 sobre 3 elevado a x. Só que o x está elevado a todo mundo, tá? E o 2 eu só posso elevar a fração inteira a todo mundo se aqui em cima também tiver um 2. No caso, não é nenhum problema eu colocar um 2 aqui, porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que continua dando 1, tá? Então, eu posso sem problema nenhum botar esse 2 aqui, que vai ficar 1 ao quadrado, que continua dando 1. Então, eu posso elevar a fração inteira ao quadrado, porque em cima e embaixo está ao quadrado. E aqui elevar a x. Certo? Então, tem uma base inteira 1 terço, uma base inteira 1 terço. Bases idênticas, 2 igual a x, porque é o expoente que está ali. Tá? Então, esse, apesar de aqui numa resposta ficar direto, porque não tem nenhum número acompanhando o x, ainda é um daqueles simples, ele é um pouquinho mais difícil de você conseguir formar a base, porque está envolvendo frações. Tá bem? Bom, aqui, de novo, mesma coisa, igual a x. A base faz esse movimento. 9 igual a raiz de 3 e a raiz de 3 arrastou o x para o expoente. Só que sempre quando tem um log com alguma questão de raiz envolvida, e aí a gente vai ter que fazer aquele esquema de converter raiz em uma potência na forma de fração. Tá? E como é que a gente faz isso mesmo? Né? Raiz de 3, aqui esse 3 está elevado a quanto? Quando não tem nada é 1. E aqui no índice, qual é o índice quando não está aparecendo nada? É 2. Então isso aqui vai ficar 3 elevado a 1. E aí, repete isso aqui, ó, 3 elevado a 1, só isso. A princípio, 3 elevado a 1. E depois você vai colocar aqui embaixo, na forma de fração, o índice. Então é 3 elevado a 1 sobre 2. Tá bom? Então, 9, eu sei que é 3 vezes 3, 3 ao quadrado. E esse raiz de 3 eu vou transformar em 3 elevado a 1 sobre 2. Só que esse raiz de 3 estava elevado a x. Então esse raiz de 3, mesmo que escrito de outra forma, também vai continuar sendo elevado a x. Tá bem? Beleza. Duas potências seguidas, a gente já sabe que multiplica. 1 sobre 2 vezes x vai ficar x sobre 2. Então 3 ao quadrado é igual a 3 elevado a x sobre 2. Bases idênticas, show, perfeito. Igual aos expoentes. 2 está dividindo, vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa, que é multiplicar. Então já tinha um 2 aqui, esse 2 que está dividindo vai multiplicar 2 vezes 2. X igual a 4. Tranquilinho? Então essa aqui resolvia exatamente da mesma maneira. A única questão é que a gente tem que aprender a fazer fácil essa conversão aqui, tá? Isso aqui vocês têm que pegar o esquema, pegar o jeito de fazer essa conversão. De raiz para potência. Raiz para potência, tá? O expoente sempre, quando tem uma raiz, o expoente é uma fração. Tá bem? Vamos para a última ali.
E aqui para fechar, mesmo movimento, igual a x, o 5 vem para cá, 1 sobre 25 é igual a 5 elevado a x, tá certo? E aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, porque a gente sabe que 25 eu posso escrever como 5 vezes 5, né? 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Beleza. Só que 1 sobre 5 ao quadrado, né? Ou 1 sobre 5, mesmo que eu coloque isso aqui, né? Mesmo que eu faça o mesmo esquema, 2, 1 sobre 5 e eleve tudo ao quadrado, né? Mesmo que eu faça isso, 1 sobre 5 é uma base, 5 é outra, tá um pouco diferente. Estou descendo a montanha aqui. Pronto, ficou um pouquinho melhor. Não é exatamente a mesma base, certo? Aqui é 1 sobre 5, aqui é 5. Então, sempre que isso acontecer, seria ótimo se o 5 estivesse em cima. Sempre que você precisar inverter, a gente vai inverter, só que o expoente vai inverter o sinal. Quando o expoente está negativo, ele tem esse poder de inverter, né? Se você troca o sinal do expoente, você inverte a fração. Então, eu vou inverter a fração, 5 vai para cima, 1 vem para baixo, e o 2 eu vou trocar o sinal, vai ficar negativo. E aqui vai ficar igual a 5 elevado a x. Se qualquer número sobre 1, na real, não precisa aparecer. E eu posso falar que é só 5 elevado a menos 2. Tá? Bases idênticas, deixa eu escrever aqui de novo. Bases idênticas, expoentes idênticos. Menos 2 igual a x. Então, x igual a menos 2. Tá bom? Então, para fechar, né, teve essa situação aí onde a gente precisa inverter uma fração. Sempre que a gente precisa inverter uma fração, a gente vai fazer esse movimento de inverter o sinal da potência junto. Tá ok? Então, essa primeira parte já foi. Só falta a parte 2, que é rapidinha. Bom, essa questão aí, primeira, é uma questão mais teórica, tá? Então não tem muito o que escrever sobre ela. Você pode simplesmente saber, ou então pesquisar no livro, né? Mas dá pra gente entender também o porquê de não poder ser determinados valores, esse A, né? Que é log de x na base A. Então esse A aqui é a base, certo? Então, quais valores esse A não pode ser? Log de x na base A. O A vai ser o número... O que está sendo perguntado aqui? Que número que eu elevo o A para dar o valor de cima, que é o nosso x? Que número que eu elevo o A para dar x? Então, esse A, se ele for zero, né, a pergunta é essa. Que número que eu elevo o A para dar x? Então, o x vai ser A elevado a alguma coisa. Né? Fazendo aquele movimento de sempre, né? Coloco essa caixinha com interrogação aqui, o A vem para cá, x igual a elevado a essa interrogação, certo? Beleza? Então, se esse A for zero, o que vai acontecer? 0 elevado a qualquer número dá zero, tá? Então, aqui seria um problema. Esse x daqui só poderia ser zero. Se esse A fosse 1, o que aconteceria se esse A fosse 1? 1 elevado a qualquer coisa vai dar quanto? 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1. Né? Então, esse x aqui também só poderia ser 1. Na outra situação, o x só poderia ser 0. Né? Nessa situação aqui, o x só poderia ser 0. Ainda daria outro problema. Na real, aqui, esse número aqui não poderia nem ser 0, porque 0 elevado a 0 gera outro problema. Tá bom? Então, o valor do A, que é a base, ele não pode nem ser 0 e nem ser 1. E além disso, para as funções logarítmicas, ele também tem que ser um valor positivo. Então, esse A tem que ser maior que 0 e esse A nunca pode ser 1. Tá? Então, o valor de A tem que ser positivo e ele não pode nem ser 0 nem ser 1. Tá ok? Senão, a gente limita o valor de x quando o A é 0, obrigatoriamente o x também vai ter que ser 0, não importa o valor que a gente escolha. E se o A for 1, o x também vai ter que ser 1, não importa o valor que a gente escolha. Então a gente vai ter uma função que vai ser uma linha reta. Para qualquer valor que eu escolha, o resultado de x é 0. Para qualquer valor que eu escolha, o resultado de x é 1.
tá? Então, para que isso não ocorra, a gente limita a função logarítmica para ter todas aquelas características de gráfico de uma função logarítmica. O A não pode nem ser 0 nem 1. E a gente também limita o A ser positivo. Então, se o A tem que ser positivo, não pode ter o sinal de igual aqui, porque senão incluiria o 0. Então, sem incluir o 0 e A positivo, A maior que 0, A diferente de 1. Tá bom? Seria, então, nesse caso, aqui, ó, maior que 0 e diferente de 1. Tá? Que é justamente a que está com essa nomenclatura aqui no final, entre parênteses. Beleza? E ali a última questão fala, numa função logarítmica f de x igual a log de x na base a, né, que é uma padrão, o resultado de f1 será... O que é fazer o f de 1? Fazer o f de qualquer número. Fazer o f de qualquer número é pegar esse número e jogar no lugar do x. Ele quer o resultado disso. Tá certo? Então, pelo que a gente acabou de descobrir, sabendo que o a não pode nem ser 0, né, tem que ser positivo e diferente de 1, né, que número é esse aqui? Ele quer saber qual é o resultado de f de 1. Bom, 1 é igual a elevado a alguma coisa, certo? E tem uma questão, qualquer número elevado a 0 dá 1, com exceção do 0. Mas esse a gente sabe que não pode ser 0, tá ok? Então, se eu pegar e escrever a elevado a 0, quanto que é a elevado a qualquer coisa elevado a 0 dá 1, com exceção de 0 elevado a 0. Mas nesse caso eu posso garantir que a elevado a 0 dá 1, porque o a nunca pode ser 0. O único caso onde um número elevado a 0 não é 1 é justamente o caso que não pode acontecer, porque o a está garantido que é diferente de 0. Então, qualquer que seja o valor que eu escolher para o a elevado a 0, isso aqui sempre vai dar 1, porque é a única exceção para isso, o a não pode ser, que é o próprio 0. Então, a elevado a 0 dá 1, sim, de fato. Então, se eu tenho bases idênticas, 0 é igual ao valor que eu quero descobrir. Tá? Então, aqui o valor que eu quero descobrir nesse caso é 0. Então, assim, o que ele está colocando é que não importa qual seja a base A. Não importa, qualquer que seja a base A, se eu estou fazendo o log de um número e eu faço o log de x e eu faço f de 1, para qualquer que seja a base, o f de 1 de uma função logarítmica sempre vai dar 0. Tá ok? Então não importa, de novo, log de x numa função logarítmica, log de x na base A, não importa o valor da base A. Sempre que eu fizer o log de 1, não importa qual seja a base, se for numa função logarítmica, né, que tem essas restrições aqui, esse resultado vai ser sempre 0. Então, no gráfico de uma função logarítmica, você sempre vai ter essa coordenada, 1, 0, né, onde 1 é o valor do x e 0 é o valor do y. Esse ponto sempre vai estar marcado lá, tá ok? Que seria lá no gráfico eixo x, eixo y. Né? X igual a 1 está aqui. Y igual a 0 está aqui. Seria esse ponto aqui. Tá ok? Belezinha? Tranquilo até aí? Bom, só para fechar aqui o nosso conteúdo, né, para exemplificar, não exemplificar, mas para trazer um pouquinho mais visual o que eu estava explicando ali, né, sobre gráfico de uma função logarítmica, você tem aqui, eu procurei essa página aqui que mostra direitinho, falando sobre gráficos de função, domínio de uma função logarítmica, né? Vou até copiar essa página, essa URL e postar lá para vocês junto com o vídeo. Quando ela vem explicando aqui sobre gráfico de uma função logarítmica, ela mostra que o gráfico pode ser crescente ou decrescente. Aqui seria um gráfico de uma função logarítmica crescente. E aí está aqui certinho aquele ponto que eu tinha marcado, que é o x igual a 1, y igual a 0, que ele sempre vai estar presente, porque de acordo com a construção de uma função logarítmica, não importa qual seja a base, dentro dos critérios que foram estabelecidos, onde o a tem que ser diferente de 0, diferente de 1 e maior e positivo, sempre que você fizer o f de 1, que é o x igual a 1, o y vai dar 0, o resultado é 0. Tá? Então esse ponto está sempre presente, seja na função crescente ou na decrescente.
tá? Esse aqui é o caso de uma função crescente, que ela vai de baixo para olhando da esquerda para a direita, ela vem de números negativos, vai aumentando, chega no zero aqui, né? E aí começa a ficar positivo, ó, aqui no 2 vai para 1 e tal, não sei o que. Aqui ele está analisando esse gráfico aqui, ó, y igual a log de x na base 2, mas pode ser qualquer um, tá? Esse ponto sempre vai estar presente e nesse caso a função é crescente. Aqui ele pega log de x na base 1 sobre 2, é um exemplo de uma função decrescente, ela começa lá em cima e vai descendo aos poucos da esquerda para a direita, tá certo? Era só isso que eu queria trazer a mais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem, deixem os comentários. Façam aquele movimento sempre de entregar essa atividade, mesmo que não tenha nenhuma, mesmo que seja correção, né? Mesmo que não tenha nenhuma atividade prática para vocês estarem fazendo, entreguem para poder estar acompanhando quem realmente está vendo as postagens, quem assistiu esse vídeo até o final, por exemplo, onde eu peço para que vocês façam isso. Tá ok? Pena que a gente focou no final, mas é isso. Um beijo a todos e uma ótima semana. Tá tudo bem!